de rendição, de entrega ao Senhor. E eu quero te encorajar a fazer isso nessa hora, amém? Levante as suas mãos, olha ao Senhor, consagre a tua vida, a tua casa. Pai, o Senhor é o nosso Deus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós pertencemos a Ti agora, Pai, porque nós somos comprados com o sangue de Jesus, um sangue precioso. Nos comprou, Pai, de volta, nos trouxe de volta para a Tua presença. Por isso, ó Pai, nós pertencemos ao Senhor. Pai, nós nos consagramos ao Senhor, nos rendemos totalmente à Tua palavra, à Tua vontade. O Senhor é aquele que governa a nossa vida, é o Senhor que governa a nossa casa. Por isso, ó Pai, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Com ações de graças, nós abrimos os nossos lábios, oferecemos sacrifícios de louvor ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela salvação, obrigado pela cura divina que nos alcançou. Obrigado pela bênção do Senhor, que alcançou a nossa casa, a nossa vida. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, que nos alcança todos os dias. Obrigado, Pai, pela Tua graça que nos encoraja, que nos fortalece. Obrigado pelo Espírito Santo que nos consola, que nos encoraja todos os dias. Pai, nós nos rendemos ao Teu amor incondicional, nos rendemos à Tua palavra que é a verdade, que nos liberta da mentira do mundo e do diabo. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Pai querido, Pai amado. Nós pertencemos ao Senhor. Por isso, Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado, Pai, por esse culto poderoso. Obrigado por vidas sendo alcançadas, edificadas pela Tua palavra. Pai, eu declaro espírito de sabedoria e de revelação alcançando os nossos corações nessa noite. Sim, Pai, os olhos do nosso coração sendo iluminados com a Tua palavra que é a verdade. Gerando fé, gerando sabedoria, discernimento, ó Pai, espiritual, para que nós possamos, ó Pai, avançar no plano e no propósito que o Senhor tem, ó Pai, na vida de cada um de nós. Pai, eu oro por cada homem, cada mulher aqui nesse lugar, sendo alcançado, ó Pai, pela unção do Espírito, pela revelação da Tua palavra, no nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, por vidas edificadas, encorajadas ou fortalecidas, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, querido. Antes de você sentar, pega a tua Bíblia aí. Amém. Antes de você assentar, pega a tua Bíblia. Pode ser digital se você não trouxe de papel. Mas se você quiser trazer a sua de papel quando você vier para a igreja também, não é pecado. Amém? Você pode trazer. Aleluia. Glória a Deus. Então diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Amém? Aleluia. Querido, essa é a verdade sobre mim e sobre você. Amém? A palavra de Deus é a verdade sobre mim e sobre você. A verdade sobre você, querido, ela não está na mídia, ela não está na cultura humana, ela não está nem naquilo que as pessoas dizem a seu respeito. A verdade sobre você é aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, ainda que você não acredite. Porque você pode não acreditar, amém? Mas a palavra de Deus é a verdade sobre mim e sobre você, amém? Aleluia, aleluia, queridos, que bênção. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Hoje é a primeira noite que nós estamos iniciando um novo culto aqui na nossa igreja. Ele vai acontecer sempre na primeira quinta-feira de cada mês. Então já coloca aí na sua agenda, amém? Sempre na primeira quinta-feira de cada mês, nós teremos o nosso culto qualificados, amém? Qual é o propósito desse culto, pastor? O propósito, querido, é nós falarmos sobre os princípios bíblicos que vão nos ajudar a crescer na nossa liderança, na nossa vida profissional, nos nossos negócios, nas nossas finanças, para que a gente possa realmente cumprir o plano que Deus tem na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Diga para a pessoa, pergunte para a pessoa que está do seu lado aí: você está qualificado para cumprir a sua missão? Como assim, qualificado para cumprir a missão? Eu nem sabia que eu tinha uma missão, muito menos que eu deveria me qualificar para cumprir ela. Pois é, querido, essa é a verdade de muitos cristãos que estão salvos, congregando nas igrejas,
mas sem discernimento espiritual da missão divina que está sobre eles, e muito menos da necessidade de buscar uma qualificação para cumprir essa missão. Amém? Jesus, quando ele veio na terra, querido, ele veio porque ele tinha uma missão. E ao longo de 30 anos ele se qualificou para que durante 3 anos ele efetivamente cumprisse a sua missão. Olha só, 30 anos se preparando. 30 anos lendo o Pentateuco, lendo a lei de Moisés. 30 anos é lógico que ele começou a ler, talvez com 7, 8 anos, né? Mas vamos arredondar essa conta, né? Em torno de 30 anos, se preparando, sendo ensinado pelos pais, pela cultura da época, o ambiente judaico ali, congregando, sendo instruído, capacitado. Para quê? Para que quando a unção chegasse, querido, para quando o tempo chegasse, ele pudesse realmente estar qualificado, para que Deus pudesse usar ele de uma forma eficaz e precisa. Sabe, Deus às vezes quer usar você de uma forma eficaz e precisa, mas quando ele olha para você, ele não te encontra qualificado. E aí você fica atrasando o plano de Deus na tua vida. Pastor, mas é Deus quem chama, é verdade, é Deus quem chama. Ah, mas é Deus que capacita, é verdade, é a unção que te habilita a fazer, querido, mas existe algo que é sua responsabilidade. Existe algo que é nossa responsabilidade, e isso Deus não vai fazer por nós. Por isso que nós temos que sim, buscar estar prontos, aptos, qualificados, para aquilo que Deus deseja fazer através de nós, para que o reino seja estabelecido, e para que realmente vidas sejam alcançadas. Amém? Deus é quem chama, mas é você que se qualifica em Cristo Jesus. Amém? Todos vocês foram chamados por Deus para fazer alguma coisa, querido. Não, pastor, Deus não me chamou para nada. Eu não tenho o dom da palavra. Mas quem disse que só quem tem o dom da palavra foi chamado por Deus? Deus te chamou para fazer algo na terra, querido, porque isso é inerente à humanidade. É inerente à história humana. Deus criou o homem e colocou o homem na terra para cumprir uma missão. Todos, sem exceção, toda a humanidade está numa missão divina. Quer trazer o céu para a terra. Quer ampliar, amém, aquilo que o céu já está experimentando, a cultura do céu, as realidades divinas. Então, querido, essa é a missão de toda a humanidade. Por isso, você deve estar qualificado. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Você achou? Diga amém. Eu vou ler então, olha só. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É interessante que esse texto fala de duas coisas que Deus espera, duas coisas que Deus deseja a seu respeito, porque você está incluído aqui no todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. A vontade de Deus é que ninguém pereça. A vontade de Deus é que ninguém seja condenado no inferno, embora isso possa acontecer. A vontade de Deus é que todos sejam alcançados, resgatados, redimidos, perdoados, justificados. A vontade de Deus, querido, é que todos sejam salvos. Amém? Mas ela não para por aí. Esse não é o ponto final. Pastor, já aceitei Jesus, estou na igreja, pronto, cumpri a missão. Agora é só esperar o arrebatamento, né? Agora domingo eu vou no culto, vou lá fazer amizade com o pessoal da igreja, vou congregar, amém? E vou esperar o dia do arrebatamento, ou Jesus voltar, ou enfim, acontecer alguma coisa e eu partir para o Senhor. Não, querido, não é isso que está escrito aí. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, e ela continua e diz, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, quem aqui já foi salvo? Faz um sinal aí com a mão, se você foi salvo. Amém? Então você cumpriu a primeira parte. Agora existe a segunda parte, que é você chegar ao pleno conhecimento da verdade.
Ou seja, se tornar qualificado. Está qualificado para cumprir o plano de Deus na sua vida. Porque se você não tem conhecimento da verdade, você está na mentira. Se você não tem o conhecimento da verdade, você está preso ainda, porque conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Se você não tem o conhecimento da verdade, a sua vida cristã é limitada. Se você não tem o conhecimento da verdade, você não experimenta de tudo aquilo que Cristo conquistou. Se você não tem o conhecimento da verdade, querido, você perece, porque o povo perece por falta de conhecimento. Se você não tem todo o conhecimento da verdade, pode ser que o diabo ainda faça gracinha com você. Se você não tem todo o conhecimento da verdade, pode ser que você ainda seja governado pelo sistema desse mundo. Pode ser, querido, se você não tem todo o conhecimento da verdade, embora você já esteja salvo, você não viva como um salvo. Porque é o conhecimento da verdade que vai fazer você viver o cristianismo. É o conhecimento da verdade que vai te capacitar, te qualificar a experimentar toda a plenitude de tudo aquilo que Jesus fez por você. Querido, o que Jesus fez por você foi algo grande demais, foi algo extraordinário. Não é apenas te levar para o céu, não é apenas te livrar do inferno, embora isso seja a coisa mais importante, amém? Mas não se resume à eternidade. O que Cristo fez, o que Jesus fez por nós, tem a ver com a nossa vida aqui na terra. Porque você tem filho, que precisam ser edificados, educados, instruídos. Você tem um casamento que tem que ser edificado, restaurado. Você tem finanças que precisam ser usadas para financiar a pregação do Evangelho. Ou seja, você tem uma cultura que você precisa modificar e influenciar com os valores do reino de Deus. Ou seja, existe muita coisa que eu e você precisamos fazer aqui na terra para que realmente o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Portanto, querido, a salvação é o início e não é o fim da nossa jornada com Deus. Amém? A salvação, a eternidade, o céu, né? O céu, a eternidade é o nosso destino final, é verdade. Mas quando eu sou salvo, eu começo essa jornada. E ela começa hoje. Ela começa no seu dia a dia. Ela começa lá no seu ambiente de trabalho. Porque pensa comigo, se você foi salvo, você carrega a presença de Deus. Como que o seu trabalho pode continuar do mesmo jeito? Não, lá no meu trabalho é muita desonestidade, é muita ganância, é uma pessoa tratando mal a outra. Mas você carrega a presença e você não vai influenciar esse ambiente. Não, lá na minha empresa eu só nego imposto. Lá na minha empresa a gente não respeita as regras. A gente lá quer crescer de qualquer jeito. Não importa se a gente está cumprindo o princípio ou não. Mas você não carrega a presença de Deus. Você vai viver como o mundo vive ou você vai viver como o céu te convida a viver? Porque se você carrega a presença de Deus, você não é mais desse mundo. E você não pode se conformar mais com esse mundo. Pelo contrário, você tem que renovar sua mente pela palavra de Deus, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Você precisa viver de acordo com a sua nova natureza. Amém? Por isso que a salvação, querida, ela é o início, ela não é o ponto final. Sabe, o desejo de Deus, querido, é que os nossos negócios, quem aqui é dono de algum negócio, faz um sinal aí com a sua mão. Você que é microempreendedor, empresário, profissional, autônomo, então você é dono, querido. Sabe, você acha que Deus não está interessado nessa área da sua vida? Ah não, Deus te salvou, vai te levar para o céu, e Deus não está interessado na tua vida profissional. É claro que Ele está interessado, porque Ele está interessado em você. Ele está interessado na sua saúde, Ele está interessado nas suas emoções, Ele está interessado na sua família, Ele está interessado na vida dos seus filhos e Ele também está interessado na tua vida profissional. Você já perguntou para Ele o que Ele tem, qual é o interesse dele no seu negócio? Eu achei que era meu. Você já perguntou para Deus qual é o interesse dele no seu negócio? Porque, querido, você foi comprado, você tem um dono. Então eu tenho uma notícia para te dar. Pensa comigo. Você é dono do seu negócio. Jesus é o seu dono. Então, na verdade, quem é o sócio majoritário da sua empresa?
Porque se você é dono do negócio e Jesus te comprou, querido, ele é o sócio majoritário. Ele deveria ser consultado na tomada de decisão. No plano estratégico que você faz todo ano, você deveria orar e buscar a direção do Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito e entender qual que é o plano que Deus tem para o teu negócio. Ah, não, eu achei que era só ganhar dinheiro. Eu achei que tinha a ver só comigo. Você vai entender que não, querido. Porque você está aqui por uma missão divina. Amém? Você não está aqui apenas, né, para acumular coisas na terra. Embora, né, Deus não tenha nada, Deus não tem problema nenhum com riqueza. Porque no céu tem o quê? Miséria ou riqueza? O que você acha que tem lá? Abundância. Amém? Então, Deus não tem problema nenhum com riqueza, com abundância. Mas é necessário que você tenha a mesma sabedoria que Ele tem para administrar a riqueza e a abundância que Ele pode te dar. Para que isso não se torne pedra de tropeço, para que você não ame o dinheiro e dessa forma você se torne servo daquilo que você deveria dominar. Porque o dinheiro está aqui, querido, para nos servir, para que a gente domine os recursos e não para que ele governe a nossa vida. Amém? Por isso, querido, que a salvação é o início e ela não é o fim da nossa jornada com Deus. E é o conhecimento da verdade que vai te qualificar para essa missão divina. Sabe por que talvez você não está prosperando no seu negócio? Porque falta de conhecimento da verdade. Sabe por que talvez você não consegue ser um bom líder? Você está num cargo de gerência, você está lá num cargo, né, que você tem que exercer liderança às vezes na empresa, mas você não consegue influenciar ninguém. Você não consegue gerar trabalho em equipe, você não consegue fazer a sua equipe ter resultado, você não consegue fazer com que ela ande de forma harmônica. Talvez está te faltando conhecimento da palavra de Deus. E às vezes a gente busca isso no mundo. Ah, vou fazer um treinamento, vou fazer um coach, eu vou fazer isso. Tudo bem, pode ser ferramentas úteis. Mas, querido, não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Existe uma unção para você prosperar, existe uma unção para você liderar. E se você entender os princípios da palavra, você vai perceber que você não precisa buscar nas coisas do mundo aquilo que Deus já te deu. Mas muitas vezes nós temos vários diplomas, né, de graduação, de mestrado e pós-graduação, mas nunca lemos a Bíblia toda. Aí você vai lá na casa do empresário, de um gerente, de um executivo, ele começa a mostrar o currículo que ele tem. Ok, mas se ele é um cristão, o tempo, olha só, ele dedicou dinheiro e tempo para se qualificar, mas nunca dedicou o seu tempo para meditar na palavra de Deus, que é a fonte de todo conhecimento que existe divino na terra. Por quê? Porque ele tá colocando a sua expectativa onde? Em Deus ou nos homens? Ele está botando aonde que ele está botando a confiança? Ele está confiando em Deus ou no braço? Ele está confiando em quem? Porque se ele busca a qualificação, mas ele não busca o conhecimento da verdade, a confiança dele não está em Deus. Porque se ele confiasse no Senhor de verdade, ele ia se encher da palavra, ele ia renovar a mente, ele ia ser guiado pelo Espírito, e ele seria efetivo e eficaz naquilo que ele está fazendo. Porque, querido, Deus deseja que você seja uma bênção. Deus deseja que você se torne, né, uma bênção no seu ambiente de trabalho. Deus deseja que a sua empresa cresça. Sabe por quê? Porque você vai financiar o reino de Deus. Deus deseja que ele prosperar o trabalho das suas mãos. Por quê? Porque dessa forma ele vai ser glorificado. Dessa forma, o nome dele vai ser exaltado. Por isso, Deus está interessado sim em te abençoar em todas as áreas da sua vida. Mas é necessário que você esteja qualificado. Qualificado como? Com a palavra de Deus. Pode botar aquela imagem, Fabi, por favor, né, que a gente está divulgando o culto, qualificados. Sabe, durante esses encontros, queridos, que vai acontecer sempre na primeira quinta-feira do mês, nós vamos estar falando sobre vários temas ligados a propósito, ligados à missão, ligados à liderança e gestão, administração e finanças, ética e integridade, desafio e perseverança. Nós vamos abordar vários temas que fazem parte do cotidiano de empreendedores, por exemplo. Porque o empreendedor, ele tem que ter propósito, liderança, ele tem que saber fazer gestão, ele tem que administrar bem as finanças, ele tem que agir com ética e integridade, ele tem que estar disposto a vencer desafios e perseverar até o fim.
Ou seja, ele precisa desenvolver habilidades. Mas essa habilidade você encontra onde, pastor? No reino de Deus, na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos líderes que tiveram sucesso praticando os princípios espirituais. Então, toda primeira quinta-feira do mês, às 19h30, nós vamos estar falando sobre isso, para que você, está vendo ali, um alvo? O nosso objetivo com esse culto, querido, é que você acerte o alvo. Qual é o propósito que Deus tem colocado no teu coração para o seu futuro profissional? Talvez você hoje é empregado, mas Deus está te encorajando a abrir um negócio e você tem medo. Talvez hoje você trabalha para alguém, mas você tem um desejo no teu coração de crescer profissionalmente e no futuro ser dono do próprio negócio. Mas te falta, às vezes, qualificação. Você não sabe por onde começar. E sabe por onde você deve começar, querido? O primeiro lugar que você deve começar, sabe qual que é? Orando. Buscando a direção de Deus, sendo guiado pelo Espírito, porque esse é o ponto de partida. O ponto de partida não é uma consultoria do Sebrae. O ponto de partida, querido, não é você buscar um diploma universitário. Você pode fazer tudo isso, amém? Nós não estamos aqui dizendo que você não deve usar as ferramentas disponíveis que estão lá fora. E você deve usar. Sebrae pode ser uma bênção, uma universidade pode ser uma bênção. Mas o que você não pode é inverter o valor das coisas. O que você não pode é inverter o valor das coisas e achar que somente essas coisas vão ser suficientes para te fazer prosperar na presença de Deus. Amém? Portanto, qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou a humanidade, Ele já criou e já deu uma missão. Porque Deus é assim, querido. Quando traz a identidade, Ele já aponta o destino. Deus, Ele já cria e já mostra o propósito. Foi assim com Adão, é assim comigo e com você. Amém? Deus, a partir do momento que Ele estabelece a nossa identidade, Ele já aponta para o nosso destino. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, identidade. E aí agora vem o propósito. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, Deus fez o homem parecido com ele. Uma natureza espiritual, como Deus é espírito, a mesma natureza espiritual, divina, sobrenatural. Por isso que o homem não é da terra. Ainda que você ache que é. Mas a sua essência não é da terra, veio de Deus. Amém? O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus soprou, o sopro, e aí aquele barro, aquele boneco de barro, se tornou alma vivente. Querido, você não é um boneco de barro. Você é fruto do sopro de Deus. É diferente. Amém? A sua natureza é espiritual. Você tem um corpo terreno, mas a sua natureza é divina. A sua natureza vem do alto. A sua natureza vem do céu. Por isso que isso faz você ser diferente do todo o resto. Você é um ser espiritual. Por isso você tem uma missão divina. Quando você acha que você é dessa terra, você não consegue conceber uma missão divina. Se você se enxerga apenas como um corpo de carne e osso, você não consegue pensar nas coisas do alto. Você vai viver, a tendência natural é a sua expectativa, os seus projetos serem apenas para essa terra. Por isso que a identidade aponta ao destino. Quando você entende quem você é, fica mais fácil de entender qual é a sua missão e qual é o seu destino. Então, querido, nós estamos na terra, mas nós não somos dessa terra. Por isso, eu não vou servir a Mamon, por exemplo. Por isso, eu não vou deixar o dinheiro governar a minha vida. Ei, por quê? Porque eu estou aqui para dominar os recursos e não para me tornar escravo dos recursos. Quando Deus fez o homem à imagem e à semelhança, Deus deu a ele uma natureza especial, para que ele tivesse as condições necessárias
de cumprir a sua missão. Sabe essa história? Eu não consigo, eu não posso. Quando você entende quem você é, você descobre que tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Pastor, eu não consigo abrir um negócio. Eu não consigo liderar uma equipe. Eu não consigo ser promovido no meu trabalho. Eu não consigo. Por que você não consegue? Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você não consegue. Você carrega uma natureza divina. Você tem um espírito. Se você está em Cristo Jesus, o teu espírito foi recriado. Você voltou ao estado original. Porque eu sei que depois Adão pecou e essa história mudou, mas a verdade é que Cristo Jesus já te colocou de volta na posição original. Você nasceu de novo, você tem um espírito novo. Você carrega agora a presença de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. O que te falta para cumprir o plano? Mas quando você olha para o corpo, talvez te falte um dedo. Quando você olha para o seu corpo, talvez te falte uma visão apurada. Quando você olha talvez para o seu corpo, talvez te falte beleza. Mas o erro de você, sabe qual que é? É você olhar para as coisas que não têm valor. Porque as coisas que têm valor, querido, são as espirituais e não as naturais. Por isso que você precisa olhar para a sua identidade espiritual. Porque é lá que você vai encontrar as ferramentas, habilidades que você precisa. Amém? Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Para quê? Para dominar, querido. O homem foi criado para dominar os recursos. E a palavra aí no original, domínio, significa governar, ter domínio, dominar e submeter. Então Deus deu autoridade para o homem governar os recursos. E não para ser governado pelos recursos. Por isso que nós não devemos servir ao dinheiro. É o dinheiro que deve nos servir. Nós não devemos servir aos bens materiais. Os bens materiais devem nos servir. Nós não devemos servir a uma empresa. Não, a empresa é que deve nos servir. Entenda a empresa que eu estou falando de valor, de você se tornar escravo do trabalho, por exemplo, e deixar o plano de Deus de lado. Está errado. Porque Deus te deu sabedoria, Deus te deu uma missão divina. Ele quer que você use a empresa para cumprir o plano divino. E não que a empresa te use para cumprir o plano terreno. Entendeu a diferença? Deus quer que você use a empresa que você abriu, esse CNPJ abençoado, que vai crescer, que vai prosperar. Deus quer que você use esse CNPJ para prosperar o reino de Deus. E não que esse CNPJ faça de você um escravo, refém dos recursos e da falta de dinheiro. Deus quer usar essas coisas para expandir o reino. Por isso é que você foi convidado e inspirado a abrir essa empresa. Por isso que você deve perguntar para o seu sócio majoritário. Qual é a expectativa que o senhor tem com essa imobiliária? Qual é a expectativa que o senhor tem com essa serralheria? Qual é a expectativa que você tem com esse escritório de contabilidade? Qual a expectativa que o senhor tem com essa indústria química? Qual a expectativa que o senhor tem com essas coisas? Alinhe, querido, o teu planejamento estratégico com um plano divino. Para de fazer planejamento estratégico baseado no jornal da CNN. Para de fazer planejamento estratégico baseado nas notícias de jornais. Para de fazer planejamento estratégico baseado no que a televisão está mostrando, ou até mesmo que o meio acadêmico está apontando para você. Se você é crente, se você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, se você tem uma natureza espiritual, se você não é da terra, para de agir como se fosse. E começa a agir como realmente um homem que é a imagem e a semelhança de Deus. Então você vai buscar a direção divina para a tua empresa. Porque, querido, tem soluções que você não está encontrando e Deus já tá pronto para te dar. Mas como você não busca essas direções e menospreza a presença do Espírito Santo dentro de você, você não encontra a resposta que precisa. Aí você gasta 50 mil reais de consultoria. O cara vai lá, faz treinamento, mas não resolve nada. Porque acontece. Eu já trabalhei numa empresa, contratei uma consultoria, no final das contas, se eu soubesse, joguei dinheiro fora, não adiantou nada. Então,
Muitas respostas, querido, estão na própria palavra de Deus. E o Espírito Santo vai abrir os olhos espirituais para que você encontre essa resposta. Amém? Se você alinhar o teu planejamento estratégico com o plano divino. Amém? Querido, a missão do homem, então, era dominar os recursos naturais da criação. Amém? Missão do homem, dominar os recursos naturais da criação. Outra coisa, ele deveria se multiplicar e influenciar a vida na terra. Crescer e multiplicar. E dessa forma ele influenciar a vida, influenciar pessoas. Ei, você quer ser um líder de excelência no seu trabalho? Domine as máquinas, os recursos, domine as coisas físicas, mas influencie as pessoas. E não o contrário. Você quer fracassar como líder? Domine as pessoas e seja influenciado pelas coisas. Vai fracassar. É o contrário, querido. Quando Deus fez o homem, ele deveria influenciar as pessoas. Eva, ele influenciava. Mas os recursos, ele dominava. Então, nós devemos dominar as coisas, e essas coisas vão nos servir. Mas as pessoas nós vamos influenciar, nós vamos inspirar, nós vamos edificar, nós vamos levantar, desenvolver essas pessoas para que elas possam seguir a nossa direção que temos falado e anunciado. Amém? Essa era a missão do homem. Por último, estabelecer na terra o quê? A vontade de Deus. Não era a vontade do homem. Era estabelecer na terra a vontade de Deus. Ou seja, porque Adão era o gestor. Adão era o executivo da terra. Na multinacional do céu, resolveu abrir uma filial na terra. E mandou o seu representante comercial, Adão. E Adão era o executivo. E ele tinha um plano estratégico. Só que esse plano estratégico deveria seguir as orientações da matriz. Deveria seguir as orientações do sócio majoritário. Adão não fazia as coisas sozinho. Adão não fazia as coisas da cabeça dele. Adão buscava o conselho de Deus para estabelecer na terra o reino de Deus. Querido, você como gestor, você como empresário, você como líder gerente, você está numa posição de autoridade. Você precisa buscar conselho e sabedoria em Deus e não confiar apenas no seu próprio entendimento. Porque o homem que confia apenas no próprio entendimento, ele tem mais chance de tropeçar. A Bíblia nos orienta a não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Você deve sim buscar a qualificação, você tem que ser um bom funcionário. Você não pode chegar atrasado. Você tem que atender o cliente com educação. Isso tudo é básico, querido. Amém? Isso é o mínimo que até quem não é crente deve fazer. Amém? Mas nós não podemos confiar nas coisas naturais. Eu preciso confiar na unção e na graça, porque esse é o diferencial da minha empresa. Qual é o diferencial da tua empresa? É o atendimento. É a qualidade do produto. É o preço competitivo. Você já imaginou que você ter como diferencial de mercado a unção do Espírito Santo? Eu acho que vai dar mais efeito do que qualquer estratégia de marketing. É possível? Oxe, leia a palavra de Deus. E você vai perceber que todos os reis prosperavam por causa da unção. No Antigo Testamento. Você vai perceber que é a unção que fazia Israel vencer os inimigos. E não o plano estratégico que eles tinham. Você vai perceber que era a unção que fazia o povo de Deus avançar. Sempre foi assim. Continua sendo, querido. Continua sendo, não mudou. Os princípios espirituais são os mesmos. Os mesmos. Nós temos que apenas praticar. Portanto, a missão de Adão, quando a gente olha, com esse olhar que eu estou falando aqui, ela tinha mais a ver com uma empresa do que com uma igreja. Pensa. Qual era a missão de Adão? Se multiplicar, crescer, dominar recurso, estabelecer o reino de Deus. Essa missão está muito mais parecida com uma missão de uma empresa, às vezes, até do que uma igreja. Por quê? Porque o reino de Deus, querido, ele é algo que está em movimento, que está em expansão. Sabe qual é o nosso erro, às vezes? A gente separar o secular
da nossa vida espiritual. Como se você tivesse várias caixinhas. A caixinha da igreja, aí domingo você abre aquela caixinha e vem para o culto. Aí segunda-feira você fecha a caixinha da igreja e vai na caixinha do trabalho. Aí você vai lá, trabalhando. Chega do trabalho, você fecha a caixinha e abre a caixinha do casamento. E aí você separa a vida em várias caixinhas. Mas quem te falou para fazer isso? Deus, querido, habita em você. No trabalho, na família ou na igreja. Deus está com você no trabalho, na família ou na igreja. A unção está sobre você no trabalho, na família ou na igreja. Deus não separa, querido, a nossa vida dessa forma. O erro da gente é separar. Por isso que você, na verdade, não deve separar. Você tem uma vida só. E os princípios espirituais você deve aplicar em todas as áreas da sua vida. Não é porque... E outro erro é a gente menosprezar a vida profissional. Achar que não é espiritual o nosso trabalho. Quem falou para você que não é espiritual o seu trabalho? Ah, não, espiritual é só o culto da igreja. Querido, você é espiritual. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, tudo que você faz é espiritual. A sua família é uma missão divina, é espiritual. O seu trabalho é também uma missão divina, é espiritual. E ainda que você não tenha um chamado para servir na igreja local, nos 5 dons ministeriais, isso não te faz menos espiritual do que eu. Ah, não, porque o pastor é que é espiritual, porque ele tem um chamado nos 5 dons. Não, querido. Você é filho de Deus igual eu. O Espírito Santo habita em você da mesma forma. Você tem uma missão divina igual a mim. Tudo que você faz lá no seu trabalho, na sua empresa, é espiritual. Ou está abençoando o reino de Deus, ou não está. Aí é você que tem que analisar. Mas deveria estar abençoando o reino de Deus. Deveria estar fazendo diferença na vida das pessoas. Deveria estar trazendo salvação. Deveria estar trazendo cura. Deveria estar promovendo a justiça. Deveria estar promovendo o bem-estar. Deveria estar mudando a vida das outras pessoas. Porque o seu trabalho é espiritual. Amém? Como é que Adão conseguia fazer isso tudo? Ele tinha acesso à presença de Deus e à árvore da vida. Adão era inteligente? Ninguém sabe. A Bíblia não fala que ele era inteligente. Adão era um cara estudado? A Bíblia não fala que ele fez faculdade. Adão era um cara comunicativo, eloquente, empreendedor, nato? Já nasceu com a habilidade dos negócios? A Bíblia também não fala isso. Mas a Bíblia fala uma coisa, que Adão tinha comunhão com Deus todos os dias. Ou seja, o homem que recebeu a maior missão já dada para alguém, que era estabelecer, né, o reino de Deus na terra. A Bíblia não mostra o currículo dele. Não mostra as qualificações, fala só uma coisa, que ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus, que ele tinha uma natureza espiritual e que ele tinha comunhão com Deus. Ou seja, o que você precisa para cumprir a sua missão é a mesma coisa que Adão precisava. Uma natureza espiritual, amém? E acesso à presença de Deus e à árvore da vida. E a boa notícia é que em Cristo Jesus você nasceu de novo e você tem uma natureza espiritual. A boa notícia é que em Cristo Jesus você tem acesso de volta à presença de Deus e hoje o Espírito Santo habita em você e ele pode te guiar por toda a verdade. A boa notícia é que a árvore da vida é Jesus. É a palavra viva que hoje está disponível para você, que pode renovar sua mente e te dar sabedoria em qualquer decisão profissional. Ou seja, tudo aquilo que Adão tinha no passado, antes do pecado, hoje está disponível para mim e para você em Cristo Jesus. Por isso eu posso também fazer grandes coisas no Senhor. Não na minha habilidade, mas na graça e na unção do Senhor. Não na minha inteligência, não no meu currículo profissional, mas na unção e no poder de Deus que opera através de mim. Querido, Deus quer levantar homens e mulheres que vão prosperar na sua vida profissional, mas que têm compromisso com o reino de Deus.
mas que vão usar o dinheiro com sabedoria para investir na obra missionária, por exemplo, mas que vão usar a empresa para promover os valores do reino de Deus e não os valores desse mundo. Quais são os valores da sua empresa? Talvez na sua empresa tem lá missão, valores, não tem? Quais são os valores dela? São valores cristãos? Ou não? E se são, você pratica? Porque valores, querido, não é um quadro pendurado na parede. Valores é uma cultura que nós imprimimos dentro de uma empresa. Então, se nós temos valores cristãos, querido, o ambiente vai mudando. E se a gente pratica esses valores, a atmosfera da empresa muda. Amém? As pessoas começam a ser afetadas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte. Abre comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Então, querido, você está numa missão divina, e a sua missão é dominar recursos e influenciar pessoas. Você está na terra para empreender. Qual o negócio? O negócio do céu. Um negócio divino. Um negócio extraordinário, que é trazer o céu para a terra, que é influenciar as pessoas com valores cristãos, que é modificar o ambiente que você está inserido, que é caído, porque o mundo jaz no maligno. Deus te colocou às vezes em lugares, querido, talvez Deus te colocou nesse emprego só para mudar esse ambiente. Eu já trabalhei num hotel uma vez que eu tinha certeza que Deus me colocou lá só para influenciar as pessoas que trabalhavam lá, porque não tinha propósito de longo prazo. Mas eu entendi que era necessário eu estar lá para influenciar aquelas pessoas com o evangelho. E o ambiente não era favorável, o salário era pouco, eu trabalhava muito, mas mesmo assim eu entendi o propósito. E logo depois Deus me promoveu. Sabe por que talvez você não é promovido? Porque você está lá reclamando desse lugar que Deus te colocou. E você não entende que o propósito de você está ali. E aí você fica só reclamando, murmurando, só focado naquilo que não funciona. E esquece de que você está numa missão divina. E esquece que a sua missão é maior do que as coisas da terra. Querido, é tempo de você se qualificar. É tempo de você andar como alguém que é qualificado espiritualmente para cumprir o plano e o propósito de Deus. Porque, olha o que diz aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Duas coisas sobre você nesse texto. Você é embaixador do reino de Deus e você é justiça de Deus. Um embaixador que promove justiça. Você veio do céu para a terra, porque você tem uma natureza divina. Você está na terra com uma missão, porque o embaixador, ele está numa terra estrangeira cumprindo uma missão. Por isso que você não pode se apegar às coisas desse mundo de uma forma errada. Por isso que você não pode ficar preso, embaraçado com dinheiro. Por isso que você não pode ficar preso, embaraçado com sucesso profissional. Por isso que você não pode ficar preso, embaraçado com as questões empresariais, a ponto delas governarem você. Não, você tem uma missão. Você é do céu. Você é embaixador do céu na terra. Na verdade, o propósito da tua empresa é o quê? É ganhar vida. Querido, a terra, o Jesus vai voltar. E a tua empresa vai ficar onde? No arrebatamento, para onde vai a tua loja? No arrebatamento, para onde vai a tua indústria química? Tua imobiliária? Tua loja de meia? No dia do arrebatamento, quanto essas coisas vão valer nesse dia para você? Quanto que vale a sua empresa hoje? 1 milhão, 5 milhões? No dia do arrebatamento, qual vai ser o valor dela para você? Você está agarrado aí. Não investe no reino de Deus. Porque você tem que investir na tua empresa. Não é assim? Quanto que ela vale hoje? 5 milhões? No dia do arrebatamento, qual vai ser o valor dela para você? 0. Esse é o valor dela no dia do arrebatamento. 0. Qual é o valor, querido, que você tem dado? Você entendeu que você está aqui como embaixador? Você entendeu que você está aqui de passagem? E que você deveria usar todos os recursos da sua empresa para alcançar pessoas com o evangelho? Porque a sua empresa existe para isso.
Porque só isso tem valor eterno. Só isso dura depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, não interessa o Marcelo chegar assim para mim, pastor, a minha empresa, a gente teve tantos clientes, tantas empresas, resolvemos tantos problemas. Mas no dia do arrebatamento, a pergunta que ele vai te fazer é, e aí, Marcelo, quantas pessoas foram salvas com os recursos e o ambiente que você criou na tua empresa? Porque é isso que vai valer depois na eternidade. O galardão do Marcelo vai ser no tribunal de Cristo, que o Marcelo vai passar como cristão, ele vai receber recompensa, galardão. E não adianta o Marcelo apresentar o portfólio de clientes, não. Não vai adiantar, não. Mas vai adiantar, sim, como que o Marcelo usou a empresa dele para o reino de Deus. Isso vai ter valor nesse dia. Por isso você precisa alinhar a tua mentalidade empreendedora. Porque nós não vamos gerar empreendedores para se tornarem gananciosos e escravos do dinheiro, não. Nós vamos, sim, desenvolver empreendedores que têm a mentalidade do reino de Deus, que têm consciência da eternidade, e que não vão amar ao dinheiro, e que vão usar a sua empresa para abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o propósito do culto qualificados. Esse é o propósito da gente estar aqui falando sobre princípios espirituais aplicados na vida profissional. Querido, e fica tranquilo, pastor, mas e as minhas contas para pagar? E os meus fornecedores? Que o boleto está batendo. Então, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Está preocupado com o boleto? Com o faturamento? Está caindo o faturamento por causa aí do dólar alto? Então, vamos ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha a tua posição em Cristo Jesus. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus era rico, querido, mas na cruz se fez pobre. Para quê? Para que a riqueza, a bênção de Deus, a abundância de Deus alcançasse você pela fé em Cristo Jesus. Então, querido, você já foi abençoado com toda sorte de bênção. O que você precisa? Alinhar a tua boca, alinhar aquilo que você está falando, começar a renovar a tua mente com a palavra de Deus e eliminar da tua mente essa consciência de falta. Quando alguém aqui já trabalhou numa multinacional que foi enviado para uma nova cidade para abrir uma filial? Ou talvez como representante comercial de uma grande empresa, aí você tinha que abrir uma filial dessa empresa nessa cidade? Talvez você não foi, mas você vai entender. Quando você foi para essa cidade, quem pagou a tua passagem? Foi você ou foi a empresa que te enviou? A empresa. A hospedagem lá, para que você ficou lá morando nessa cidade, quem pagava a água, a luz e o aluguel? Empresa. A alimentação, supermercado, né? As coisas que você comia lá. Quem pagava a sua alimentação? Era você ou era a empresa? Empresa. Além disso, você ganhava salário para poder comprar roupa e ainda juntar dinheiro? E quem te dava o salário? Empresa. Você está a serviço de quem aqui na terra? Quem é o seu senhor? Quem é seu patrão? Quem é o seu sócio majoritário? Quem você serve? A Deus ou ao diabo? O diabo não paga ninguém, é caloteiro. Mas, querido, Deus é justo. Deus não fica devendo nada para ninguém. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, querido, por que você está preocupado? Se numa empresa natural, quando envia um funcionário para outra cidade, a empresa paga tudo, você veio do céu para a terra e está preocupado com o boleto? Está faltando de você crer na palavra de Deus. Está faltando você entender quem é seu pai. Está faltando você entender quem é o seu Senhor. Está faltando você entender quem realmente
é aquele que paga a tua conta. Você não paga nada não, querido. Isso é uma mentira. Você acha que é você que está pagando? Quem está pagando é Deus que está te dando saúde, inteligência, sabedoria, que está mandando o cliente. É Deus que está pagando. Para de estufar o peito e bater a mão aqui e falar que você paga a tua conta. Quem paga a tua conta é o teu provedor, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o seu pastor e por isso que nada te falta. Porque você foi abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. É por isso que não te falta nada. Então confia nele. Descansa nele. E deixa Deus te dar sabedoria para governar o seu negócio. Amém? O louvor pode subir. Sabe, em Cristo Jesus, querido, você foi abençoado. Não existe falta, não existe escassez e não existe miséria nele. Por isso você pode fazer o seu trabalho de embaixador com tranquilidade. Porque imagina um embaixador que está preocupado com a conta. É isso que o diabo faz com o cristão. Porque o cristão é embaixador do reino de Deus na terra, não é? Mas o diabo fica lá, ó. Olha a conta, olha a conta, olha a conta, olha o boleto. E aí o embaixador, como é que o embaixador trabalha com tranquilidade, ansioso, preocupado? O que vai acontecer com esse embaixador? Ele vai procurar outro emprego. Ele vai querer fazer hora extra. Ele vai querer ter 2 empregos. Porque agora ele tem dúvida que o pessoal lá do país que enviou ele vai dar conta de pagar a sua despesa. É por isso que você está trabalhando em 2 empregos. É porque você não confia que Deus vai suprir a tua necessidade. Porque, querido, Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Amém? Você precisa confiar no Senhor. Praticar os princípios da palavra. Pastor, quais são os princípios? Venha toda primeira quinta-feira do mês, que você vai ouvir aqui sobre vários princípios espirituais, sobre finanças, sobre vida profissional, sobre liderança. E se você praticar, querido, é impossível você não prosperar. É impossível, porque a palavra de Deus é a verdade. E quando você pratica, querido, a verdade, a bênção de Deus te alcança. Aleluia, aleluia, querido. O embaixador, ele não pode andar preocupado. Alguém já viu na ONU, o embaixador dando entrevista na ONU, preocupado com o aluguel da embaixada? Nunca vi. Você já viu algum embaixador preocupado que tem para abastecer o carro que leva ele para cima e para baixo? Nunca vi. O embaixador, ele tem certeza absoluta que o recurso vai chegar para tudo aquilo que ele precisa. Sabe por que ele tem certeza disso? Porque ele não está lá em causa própria. Ele não está lá, pode fazer o solo aí com o violão. Ele não está lá defendendo o próprio interesse. O embaixador não busca os próprios interesses. O embaixador não advoga em causa própria. O embaixador, ele não constrói um reino para si próprio. O embaixador, ele não está lá querendo fazer negócios para que ele tenha lucro pessoal. Não, não, não. O embaixador, ele coloca os interesses da sua nação em primeiro lugar. Ele está lá defendendo os interesses do seu rei ou do presidente que enviou ele para aquele país. Por isso, aquela nação se torna responsável para sustentá-lo naquela terra estrangeira. Vou te fazer uma pergunta. Você está defendendo o interesse de quem aqui na terra? É os seus próprios interesses ou você está defendendo os interesses do reino de Deus? Porque Deus sabe. E Ele tem compromisso, querido, com aqueles que defendem os seus interesses. Deus é aquele que financia a sua visão. Deus não financia os sonhos dos homens. Deus financia o propósito que Ele tem para os homens. Deus não financia os caprichos e as vaidades. Deus financia aqueles que têm propósito e senso de direção divina. Essas são as pessoas que Deus financia para que eles possam crescer e avançar. E nessa noite, querido, eu quero te convidar a colocar a tua vida, o teu negócio, tua vida profissional alinhado com a missão divina.
alinhado com a missão divina, para que Deus possa prosperar o trabalho das suas mãos, te dar sabedoria, estratégias de negócio, estratégias para fazer a gestão da equipe, para que Deus possa te ensinar a ser um líder de excelência, para que Deus possa enviar conexões divinas, fornecedores estratégicos, clientes que vão se tornar parceiros econômicos. Enfim, Deus quer te dar graça, Senhor, diante dos homens e também diante do Senhor, mas Ele precisa encontrar em você alguém disponível para cumprir a missão divina. Aleluia. Fica em pé no seu lugar. Em Cristo Jesus nós estamos qualificados para cumprir a nossa missão divina. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você está qualificado para cumprir a sua missão divina. Por isso não fique embaraçado com as coisas passageiras desse mundo. Não fique embaraçado com as coisas passageiras desse mundo, mas alinhe o teu coração, alinhe o teu plano estratégico, a tua empresa, os teus negócios, as tuas finanças, com a vontade daquele que te comprou, com a vontade daquele que te redimiu, te resgatou. Oh, aleluia. Feche seus olhos aí, vamos orar. Queria que você orasse aí no seu lugar. Ei, o Espírito Santo está te encorajando nessa noite a alinhar os planos da tua empresa, alinhar ela com o plano divino, o plano divino que Deus tem para você, para essa cidade. Ei, Deus quer alcançar a gente de fora com a palavra de Deus. Deus quer trazer salvação para milhares de pessoas nessa cidade. Para isso Deus vai levantar homens e mulheres em várias áreas da sociedade, em várias empresas, com vários negócios diferentes, que vão financiar o reino, que vão investir na vida de pessoas, que vão ser canal de bênção para anunciar a palavra de Deus nessa cidade e em toda a zona da Mata Mineira. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai alinhando os nossos corações. O Espírito Santo trabalhando nos nossos corações, trazendo luz, iluminando, Pai, o nosso coração e a nossa consciência. Ei, comece a apresentar o Senhor, comece a apresentar para Ele os seus negócios. Pergunta para Ele: Pai, qual é a expectativa que o Senhor tem a respeito dessa empresa? O que o Senhor quer fazer com ela? Ei, Pai, eu declaro sabedoria, eu declaro estratégias divinas chegando na tua vida em nome de Jesus. A sabedoria do alto, a sabedoria do alto te alcançando. Deus está te convidando a se tornar um parceiro daquilo que Ele está fazendo na vida. Oh, Pai, nós te damos graças, porque há uma unção disponível, Pai, sobre a nossa vida financeira, profissional. Oh, Pai, uma unção que vai afetar os nossos negócios, as empresas. Eu declaro a unção, ó Pai, operando, a unção levantando homens e mulheres, está crescendo o seu trabalho. Ei, assumindo cargos de liderança, assumindo cargos de influência. Eu declaro promoções, promoções chegando na tua vida no nome de Jesus. Ei, a unção abrindo portas, para você avançar e prosperar no nome de Jesus. Se você quer, abre a tua boca e começa a receber, começa a declarar. Oh, a unção despedaçando todo jugo, a unção desfazendo todo o engano do diabo. No nome de Jesus, sabedoria e estratégia
estratégias comerciais, sabedoria, estratégias comerciais. Remandou, chocondorou, frase, querido, do reverendo Miles Moore, que diz o seguinte: se tudo que Deus te der morrer com você, você foi um fracasso. Se tudo que Deus te der morrer com você, você foi um fracasso. Para de acumular aquilo que não tem valor. Para de acumular aquilo que não tem valor. Aquilo que Deus te entregou, querido, não deve morrer em você. No reino de Deus não tem represa. No reino de Deus só tem rio. Um rio não retém a vida. Um rio libera a vida. Aquilo que Deus te deu não pode morrer em você. Seja uma finanças, seja uma empresa, seja o que for. Aquilo que Deus te deu não pode morrer em você, mas deve influenciar pessoas, deve alterar a vida de outras pessoas. Você é apenas um administrador. Você é apenas um administrador das riquezas divinas. Você apenas está administrando aquilo que pertence a Deus. Deus está te dando a oportunidade de fazer parte dos negócios dele na terra. Seja um administrador fiel, administre com sabedoria, use os recursos para a expansão do reino de Deus, e você vai ver a bênção de Deus alcançando a tua casa, a tua família, porque na presença de Deus, querido, não há falta, não há escassez e não há miséria. Aleluia. Se você está aqui, querido, e é microempreendedor, empresário, profissional liberal, eu quero, e você deseja alinhar mesmo o teu negócio com o plano de Deus, eu queria orar por você. Amém? Então, eu queria que você fizesse, se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente, para que a gente possa estar, o louvor vai continuar tocando. Mas se você é microempreendedor, se você é empresário, profissional liberal e deseja alinhar os negócios da tua empresa com o plano divino, eu quero orar por você, para que venha a sabedoria, para que venha a graça, para que venha a favor, para que a sabedoria do alto alcance a tua vida. Amém? Para que realmente os planos que Deus tem a seu respeito possam se manifestar no nome de Jesus. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito e não de mal. Amém? Para te dar um futuro e uma esperança. Para isso Ele precisa que você se conecte com Ele. Amém? Esteja conectado naquilo que Ele quer fazer. E dessa forma, da sua vida vai fluir rios de água viva que vão abençoar a tua casa, teus negócios e a tua família no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então você que está aqui à frente, começa a orar. Amém? Começa a apresentar a tua empresa, o teu negócio ao Senhor. Começa a se colocar disponível para aquilo que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer na tua empresa, o que Ele quer fazer através de você. Fala com Ele, se coloca disponível. O louvor vai continuar tocando. Se você ficou aí, eu queria que você orasse por essas pessoas que estão aqui à frente. Começa a liberar sobre elas palavras de bênção, declarando sobre a vida delas um tempo de crescimento, de expansão, de prosperidade, alcançando a sua empresa, o seu negócio no nome de Jesus. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai
Jesus virá, Ele virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá, Ele virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Oh, vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Chuva, 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 chuva. Oh, chuva, 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 chuva. Pedimos, Jesus virá.